Olá, boa tarde. Eu sou Beatriz Santo Mauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva. Eu estou aqui com a Helena Singer, diretora de juventude da Choca, e com a Renata Altman, a coordenadora de programas sociais da Fundação Telefônica Viva. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Boa tarde. A gente está falando diretamente do 17º Fórum dos Dirigentes Municipais de Educação, o Fórum da Undime, que acontece na Bahia. Durante toda essa semana, a Conviva esteve aqui presente com o stand, diversas programações super interessantes e transmissões de vídeo. Então, por isso que vocês veem essa bagunça aqui atrás da gente, a bagunça boa. Agora, no vídeo, a gente vai falar sobre inovação na educação. Então, por favor, fiquem à vontade para registrar os seus comentários e dúvidas aqui nos comentários deste vídeo. A gente vai procurar respondê-las por escrito e também escrevam de qual município vocês estão, para que a gente possa também conhecê-los. Então, vamos começar. Helena, o que é e o que não é inovação na educação? O que não é inovação na educação é o que normalmente se associa muito facilmente à inovação, que é a questão das tecnologias, especialmente as tecnologias digitais, o uso das tecnologias mais avançadas nas escolas. Isso muitas vezes é usado como sinônimo de inovação, mas toda tecnologia é só uma ferramenta, né? Ela servirá para inovar, transformar, ou para manter, reforçar, qualificar o que já existe, de acordo com o sentido daquele que emprega a tecnologia. Não necessariamente o uso das tecnologias sempre promove a inovação. Quando a gente fala de inovação na educação, a gente está falando de inovar a estrutura total, né, da educação e especialmente da instituição escolar, que é o centro de tudo, né, que já tem uma estrutura já mais do que centenária, baseada nas salas de aulas, nas séries, nas notas, nas provas, nos corredores, né? Então, tudo que inova, que transforma o jeito de organizar a escola, o espaço, o tempo, a avaliação, o currículo, ou de aprender, né, as metodologias, essas são as verdadeiras inovações, né? Então, elas não ficam restritas também à sala de aula, né? Também se expandem para outros ambientes e outras organizações. Exato. A inovação na área de educação não é feita só por escolas, organizações não escolares que estão no campo da educação há muito tempo, com uma tradição importante no Brasil também, da educação popular, da educação para a comunicação, educação ambiental, educação pela cultura, também produzem formas muito inovadoras de organizar currículo, espaço, gestão e relações, né? E as relações, inclusive, da instituição com o seu entorno, com a comunidade, as famílias, né? Tudo isso precisa estar sempre sendo reinventado, porque as novas gerações são... Então, também, inclusive, então, não só pelo professor, mas também pelos gestores escolares, pela Secretaria de Educação, cada um no seu papel também tem a possibilidade de inovar. Os gestores, eles, sobretudo, a inovação, também o que a inovação não é um produto produzido por uma empresa, uma instituição e distribuída para as escolas. A inovação é aquilo que os próprios professores, os estudantes e as famílias criam. Os gestores públicos, eles têm um tesouro na sua rede quando tem uma escola que está reinventando tudo isso, né? Então, o que o gestor público deve fazer, pode fazer, faz com muita qualidade, é quando reconhece essas escolas, reconhece o potencial que elas têm de inspirar as outras escolas da sua rede e cria espaços de troca entre essas escolas, todas as outras escolas da rede, cria espaços, condições para que elas sistematizem o que elas estão dando de novo, para que isso possa ser distribuído, ser divulgado, ser sempre não para ser replicado, mas para inspirar outras experiências e inspirar, sobretudo, essa atitude de inovar, de criar coisas novas. Você citou aqui rapidamente 5 dimensões que caracterizam a inovação. Fala de novo, por favor, quais são elas e o que significam. Primeiro é inovar na gestão, né? Essa estrutura muito já consolidada, que tem a direção da escola, que toma as decisões
quase todas as decisões importantes recaem sobre o diretor da escola, que inclusive a diretora em geral fica muito sobrecarregada e às vezes sobrecarregada inclusive com tarefas que não são pedagógicas, né? Então a gestão, quando ela é compartilhada entre todos, inclusive os estudantes, inclusive contando com a participação da família, todos decidem de diferentes formas, mas como que vai funcionar a escola, como que ela vai se relacionar com o entorno, internamente, as relações vão se dar também. Todos esses processos são efetivamente inovadores. Na estrutura, no espaço da escola, né, tudo que supera a velha estrutura das salas de aulas com as carteiras enfileiradas de frente para a lousa, e as salas com os corredores, né, outras formas de organizar, inclusive possibilitando o diálogo entre pessoas de diferentes idades, não necessariamente organizadas por série, possibilitando que os estudantes explorem os recursos disponíveis, né, quando as bibliotecas não ficam trancadas, as quadras não ficam trancadas, o laboratório de informática não fica trancado, mas tudo está à disposição para a exploração de todos, porque todos são responsáveis pelo bem comum, pelo bem coletivo. Então, essas inovações, elas andam juntas. E vem, obviamente, uma nova metodologia, quando dá mais protagonismo para o estudante, decidir os projetos que vai desenvolver e ser efetivamente o autor dos projetos, né? Então, é na gestão, é no currículo, é na metodologia, no espaço e nas relações com a comunidade, que a escola normalmente é uma instituição fechada nela mesma, né? Inclusive porque, pela sua própria estrutura, esses profissionais têm pouco tempo de se relacionar com o contexto, com o bairro, com os famílias, com os atores dos outros equipamentos da saúde, da cultura, por exemplo, do entorno da escola, mas quando ela cria uma outra forma de se organizar que possibilita esse diálogo e a escola ser valorizada por todo o contexto do centro, que ela de fato que é um centro de produção de conhecimento da comunidade, isso sim. E essas dimensões todas precisam aparecer juntas para ser considerada uma escola inovadora? A intenção de transformar todas elas precisa ser orientada por um projeto pedagógico coerente, né? Então, pode ser que a escola ainda não atingiu uma transformação em todas essas dimensões, mas ela tem um projeto pedagógico que prevê tudo isso e ela vai no caminho de, no seu tempo, no seu ritmo, respeitando a participação de todos, implementando as inovações, né? Cada uma no seu tempo. Imagino que uma escola tem práticas inovadoras mais em um aspecto do que outro. Exato. E pode ir conquistando Exato. Os degraus ao longo do tempo, quando percebe que é possível avançar, né? Normalmente é assim que acontece. Começa reorganizando o espaço e daí isso produz novas formas, né, do professor dialogar com o aluno. Bom, Renata, o Movimento de Inovação na Educação, ele apoia as organizações voltadas para a educação básica que inovam em seus projetos políticos pedagógicos. Conta, por favor, um pouco mais sobre o movimento. Claro. A Helena falou bastante do conceito de inovação, né, que a gente acredita. E lá atrás, em 2017, a gente começou algumas conversas entre a Choca, né, na figura da Helena, o Aprendiz, na figura da Natasha, e a Fundação Telefônica, porque a gente percebeu que tinha muita sinergia no nosso trabalho, né? A gente tem uma experiência, a gente tem trabalhos com escolas que são inovadoras, com educadores que são inovadores, a gente acredita muito nesse conceito de inovação educativa, né? E aí... Oi, pessoal, a gente está voltando aqui à transmissão, a internet, a gente teve um probleminha com a internet, então agora a gente retoma a última fala da Renata, que ela vai explicar para a gente sobre o movimento de inovação na educação, que apoia organizações voltadas para a educação básica, que inovam em seus projetos políticos pedagógicos. Então, conta para a gente o que é o movimento. Claro. A Helena falou um pouco do conceito de inovação, né, que a gente acredita. E aí, desde 2017, a gente entendeu que tinha muita sinergia entre as nossas instituições. Então, são 3 instituições parceiras. A Choca, na figura da Helena, a Fundação Telefônica, então eu e a equipe de educação da Fundação, e Cidade Escola Aprendiz, na figura da Natasha. Então, desde 2017, a gente iniciou uma conversa
para idealizar o que seria esse projeto, né? Porque a gente entendeu que tinha muita sinergia no que a gente acreditava como inovação na educação. E aí, em 2018, a gente lançou uma plataforma que busca apoiar organizações educativas inovadoras pelo Brasil, né? E, na verdade, o que a gente faz? A gente integra redes, pessoas, escolas, ativistas que pensam na transformação da educação, pensando naquelas 5 dimensões e todo o processo de inovação que a gente acredita. E aí, nessa plataforma, a gente tem um mapeamento de organizações educativas inovadoras, e aí a gente parte daquele projeto do MEC de 2015, né, de inovação e criatividade, que depois a Helena pode comentar com mais detalhes. E a gente juntou com a rede da Inova Escola, que é um programa da Fundação Telefônica, que tem 8 escolas parceiras, que já tem uma inovação bastante consolidada, e também com as redes da Choca, de escolas transformadoras, e os projetos empreendedores, né? E aí, com isso, além do mapeamento, a gente consegue dar luz para essas experiências que são inovadoras, para que outras escolas, outras pessoas, outras organizações possam se inspirar. E a gente também cria uma série de artigos e notícias para produzir mesmo e para gerar conhecimento sobre esse campo da inovação. Legal. Então, quem tem as práticas inovadoras e registraram na plataforma, estão lá disponíveis, um banco de práticas, e as pessoas podem entrar, acessar, consultar e, de repente, pensar quais são as práticas que fazem para as suas realidades, né? As que têm sentido para inovar nas suas realidades. Com certeza. Então, a gente fica, no nosso mapeamento, a gente tem que ficar com essas redes. A gente não tem intenção ainda de trazer outras escolas para o mapa, e isso demandaria da gente fazer uma chamada, ter uma série de critérios, e isso é uma responsabilidade bem grande, né? Então, o que a gente consegue fazer hoje com organizações que não estão no mapa é noticiá-las, né? Então, pensando aqui nesse público, né, de secretários, técnicos de secretaria, acho que o mais legal seria entrar na plataforma, conhecer o que tem lá, dar uma olhada no mapa, né, ver se na sua rede tem alguma escola que está mapeada, né? Caso não tenha, e tenha alguma sugestão de escola, organização da sua região, que queira que apareça de alguma forma no movimento, a gente consegue ir atrás, criar uma matéria. Então, dessa forma, a gente consegue dar luz para essas experiências que já são inovadoras no Brasil, né? Então, a gente sabe que ainda existe uma demanda grande por inovação, mas o que a gente quer fazer com o movimento é dar luz para quem já inova, né? E apoiar quem já inova, né? Porque a gente sabe que muitas dessas escolas não têm o apoio das secretarias, né? Então, acho que um recado, uma dica importante para os secretários é que olhem com carinho para essas escolas, para essas organizações, e que, na medida do possível, consigam apoiá-las, né? Então, uma possibilidade também de usar as práticas que estão registradas, organizar formações continuadas, por exemplo, em que essas práticas sejam analisadas pelos grupos. Pode ser uma sugestão interessante de uso das secretarias. Com certeza, acho que esse é um dos objetivos, né, Helena? A gente produzir conhecimento para que seja usado informações com os professores, com os educadores, com organizações. Então, essa pode ser uma saída importante e interessante para os secretários e para as redes utilizarem, né, nos processos formativos. Joia. Também as secretarias podem fazer um processo semelhante que o MEC fez em 2015, que foi o que a Renata mencionou. O MEC fez uma grande chamada pública para instituições escolares e não escolares que inovam na educação, definiu os 5 critérios e recebeu as inscrições, criou um comitê avaliador e selecionou 178 instituições do país. As próprias secretarias da educação podem fazer um processo semelhante na sua rede, uma chamada pública, se concorda com esses critérios de inovação, né? Já está lá tudo bem descrito, e as escolas vão contar como é que elas fazem em cada uma dessas dimensões, e a secretaria pode criar uma forma de avaliar, principalmente com pessoas de fora da secretaria, para reconhecer também, porque o mais importante é que uma escola que se organiza de um modo diferente dentro de uma rede, às vezes
a rede tem muita dificuldade de lidar com ela, porque ela não segue os sistemas, não segue os parâmetros, não cabe nos registros, nos programas para registrar a evolução dos alunos, por exemplo. Então, elas acabam ficando um pouco de lado dentro da rede. E, na verdade, elas têm um grande potencial dentro da rede. Se as secretarias reconhecessem, valorizassem, criassem formas de conexão com outras escolas, isso sim é rede, né? E eu acho que as secretarias não podem contar com total apoio do movimento de inovação no caminho desse. Legal. Então, vou falar aqui o endereço da plataforma, é o www.mov, sem os acentos de cedilha, na educação.org.br. Eu vou repetir, www.movinovacal.org.br. A gente vai deixar por escrito aqui nos comentários para facilitar, para ficar mais claro. Renata, bom, a gente já falou sobre de que forma que as secretarias podem fazer essa organização. As redes e as escolas estão em diferentes momentos de inovação. Como que, então, é possível os interessados na inovação mudarem a cultura ou colaborarem na construção de uma nova cultura que considere essas dimensões, essa inovação? Eu acho que a Helena falou um pouquinho isso, né, sobre o que a gente acredita que a inovação não tem uma receita pronta, né? Não é algo que a gente leva uma metodologia pronta e as pessoas implementam, né? Então, acho que a primeira coisa é que parta do contexto, né? Então, é uma produção muito de base, assim. Então, tem que ser bastante coletiva, né? Contextual. Então, a gente entende que o movimento, ele traz inspirações, mas que cada localidade, cada região, cada rede precisa construir a sua forma de inovar, né? Os seus processos de inovação, né? Tem uma coisa importante que eu acho que vale mencionar aqui, pensando também no público, secretários e técnicos, que são as agendas nacionais que estão aparecendo, né? Então, quando a gente pensa hoje em BNCC, em alfabetização, resultados de aprendizagem que aparecem, né? A inovação pode ser uma boa saída para que essas agendas, às vezes bastante críticas que aparecem, elas possam acontecer de uma forma mais fluida, né? Então, sair um pouco da caixinha e pensar de outras formas, eu entendo que, e eu acho que o movimento acredita bastante nisso, com inovação, a gente pode talvez ter resultados melhores para a implementação dessas agendas que cada vez mais surgem, né, como relevantes e prioritárias, né? Então, vamos citar, então, alguns exemplos de práticas que estão hoje na plataforma que vocês consideram interessantes? Claro. Todos que estão na plataforma são muito interessantes. Tem tanta coisa difícil, né? Mas da Inova Escola tem uma que aparece bastante nas nossas comunicações, mas que de fato é uma escola que inova muito, é uma escola rural em Viamão, a Escola Municipal Zeferino Lopes. A gente começou um projeto lá levando alguns computadores e internet. Então, de fato, o começo foi através da tecnologia, né? Mas a gente conseguiu chegar lá num modelo de educação bastante interessante. Então, eles trabalham por projetos de aprendizagem, eles envolvem muito a comunidade. Então, isso foi muito transformador. Assim, no início, a comunidade ficou bastante incomodada, né? Como os pais, né? Como é que meu filho não tem aula todo dia naquelas disciplinas, naqueles 50 minutos fragmentados? No começo foi difícil conseguir convencer a comunidade de que aquilo podia ser interessante, mas com o tempo a escola foi trazendo a comunidade para mostras de projetos, os pais vinham, e aí todo mundo começou a ficar muito feliz com aquilo, né? Então as pessoas realmente se integraram de uma forma bem interessante, né? Então, mesmo com a Fundação Telefônica, que inicialmente estava bastante presente com formações e tal, mesmo quando a gente
se afasta um pouco, né? Então a gente já está há 7 anos com essa escola, a gente percebe que eles estão caminhando de uma forma bastante inovadora. Então acho que esse é um exemplo que a gente gosta bastante, assim, né? De comentar. Mas vou trazer um exemplo do Nordeste, já que a Renata trouxe do Sul. Eu trouxe do Sul, né? Que não é uma escola da rede, mas eu já explico por que eu estou trazendo esse exemplo, que é a Escola Nossa Senhora do Carmo em Bananeira, no interior da Paraíba, que faz um trabalho muito inovador já há muitos anos na relação com a comunidade, na organização da escola, das relações entre os professores e os estudantes. E o que eu estou trazendo porque eles começaram desde o ano passado a criação de um núcleo de educação transformadora da região toda da Paraíba onde estão, né? Se eu não me engano, articulam 11 municípios, fizeram um encontro em que vieram secretários de educação dos 11 municípios e a partir da experiência da escola, eles começaram a pensar as suas próprias redes e como envolver as suas escolas nesse processo de refletir sobre o seu projeto pedagógico, como ele pode se transformar para atender melhor, para garantir educação de qualidade. Não é porque está na moda, não é porque todo mundo precisa fazer, é porque, como diz Renato, tem os desafios que estão aí colocados de qualidade de educação, de garantia da aprendizagem significativa, qualificada, e essas escolas e essas instituições mesmo não escolares garantem isso com muita qualidade, né? Por isso que são bons exemplos. Né? Bacana. Estamos terminando a nossa transmissão. Então, agradecemos pela presença de vocês, pela paciência e pela queda da internet. Inclusive, esse vídeo vai ficar disponível, continua disponível no Facebook, Convive Educação, e também no nosso YouTube e na galeria da plataforma. Então, muito obrigada pela participação, pela presença de vocês. Obrigada. E até a Acessem a plataforma para conhecer o movimento. Aí. Um abraço, até a próxima.